Você já se imaginou trabalhando 2 horas por dia e receber uma boa grana por isso? E para ficar melhor, fazendo isso da sua casa? Clique no primeiro link da descrição e descubra como. Olá, muito bem-vindo ao novo quadro do canal Aprendendo Diariamente. Esse quadro se chama O que significa? Iremos esclarecer o significado de palavras ditas em situações adversas que muitas vezes a compreensão não é tão clara. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Só assim você ficará por dentro de tudo que postamos diariamente de segunda a sexta-feira. Agora vamos ao vídeo. Resiliência. Todos nos questionamos, como é possível que existam crianças que, apesar de terem passado pelas maiores dificuldades ao longo da vida, se transformam em adultos equilibrados e saudáveis, enquanto outros, qualquer acontecimento um pouco menos vulgar os destrói emocionalmente. Essa capacidade se chama resiliência. A palavra surge do latim resilientia, e é habitualmente utilizada em física de materiais para designar a resistência do material a choques elevados e a capacidade de uma estrutura para absorver a energia cinética do meio sem se modificar. O termo foi adaptado pelas ciências sociais para caracterizar as pessoas que conseguem resistir e ultrapassar as adversidades, apesar de estarem expostas a ambientes adversos. Ser resiliente implica em ter conseguido desenvolver capacidades físicas ou fisiológicas que conduziram aparentemente a uma certa imunidade às adversidades. Diversos estudos mostram que existe uma estreita relação entre a resiliência e dois outros aspectos, a criatividade e o ambiente familiar, principalmente em pessoas com uma infância marcada pelo sofrimento. Parece ser nesta infância dolorosa que mais tarde, descobrem a inspiração que os leva a se dedicarem às artes, à escrita de romances ou de relatos autobiográficos. Toda essa criatividade tem por base as feridas da infância já saradas. De fato, há uma marcada necessidade, por parte de crianças que foram maltratadas pela vida, de divulgarem a sua história em obras autobiográficas e em muitas outras formas de arte, transformando o sofrimento no seu oposto, como se quisessem mostrar ao mundo que foram suficientemente fortes para o ultrapassar. Não existe uma fórmula mágica para nos transformarmos em resilientes. No entanto, ao longo dos últimos anos, os investigadores têm se desdobrado em esforços para tentar chegar a conclusões acerca dos fatores que devem ser desenvolvidos em cada um de nós. Destaca-se desde logo o aumento da autoestima e do autoconceito. Temos plena consciência das nossas capacidades, e acreditarmos nelas será uma importante base para o sucesso, seja em que área for. Outro aspecto diz respeito à rede social que nos rodeia. Uma criança, ou mesmo um adulto, que vivam socialmente isolados, não terão tantas possibilidades de enfrentar positivamente as dificuldades que lhes surjam. Por fim, outro dos fatores fundamentais diz respeito à capacidade de se descobrir o sentido da própria vida. Saber para onde caminhamos nos dá um rumo e nos ajuda a desenvolver a criatividade, de acharmos formas e meios de chegarmos lá. Características. As pessoas que possuem uma maior capacidade para a resiliência têm características comuns: inteligência, capacidade de reflexão, autonomia, capacidade de relacionamento e de iniciativa, humor, criatividade, sentido ético, entre outras. No entanto, para que uma criança cresça e se desenvolva como resiliente, necessita de ter figuras parentais que sejam modelos valorizados de identidade. A expressão artística foi usada por muitos ao longo da história, como forma de encarar os dramas e dificuldades da vida. A arte favorece a resiliência. Um exemplo de resiliência. O clássico conto do Polegarzinho pode ser considerado uma metáfora da resiliência infantil, já que fala de uma criança que, por detrás de uma aparente fragilidade, consegue ultrapassar com êxito as dificuldades da vida. A história conta que um casal de lenhadores tinha 7 filhos, e um deles, por ser muito pequeno, era conhecido como Polegarzinho. Muito pobres, os lenhadores não tinham mais possibilidades de alimentar os filhos, e resolveram abandoná-los na floresta. É a partir daqui que começa a ser posta à prova a capacidade desta criança de superar as adversidades, e após várias peripécias que incluem vencer um ogro, o Polegarzinho acaba se transformando num grande mensageiro, o que lhe permite enriquecer e ajudar a sua família e as pessoas mais pobres da sua região. Os contos infantis mostram para a criança como ultrapassar dificuldades e lhe dá esperança e coragem, na medida em que mostram exemplos de outras crianças que,
estiveram igualmente em situações difíceis e conseguiram superá-las. Espero que tenha compreendido minha explicação. E grave bem esta mensagem: as adversidades não tornam os homens nem melhores nem piores, apenas nos revelam como são. E é com esta mensagem que me despeço. Até a próxima!